O senhor pretende cumprir essa agenda 2030 até o fim do Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só tô fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Você foi discriminatório na sua pergunta. O Pablo, ao invés de partir para responder a pergunta, primeiro ele está desarmando o enunciado da pergunta. Vocês percebem? Isso aqui é extremamente necessário e válido vocês fazerem, tá? A pessoa vem com várias coisas carregadas na pergunta, você vai desarmando cada uma das afirmações que a pessoa fez para daí poder responder a pergunta. Novamente, se você responde uma pergunta, uma falácia de pergunta complexa, você está assumindo que aquilo é verdade. Pablo aqui agiu, a estratégia, né? A estratégia retoricamente dizendo é muito funcional. Agiu bem, retoricamente dizendo. Tá bom? Vamos prestar atenção, a gente já vai ver onde é que o estratagema número 5 entra aqui nesse momento, como que o Pablo utiliza ele ali, tá certo? Vamos lá. As propostas do senhor, se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade. O senhor pretende cumprir essa agenda 2030 até o fim do Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só tô fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos prestar atenção de novo na pergunta que o jornalista faz. São as propostas do senhor, se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade. O senhor pretende cumprir essa agenda 2030 até o fim do... Então vocês conseguem perceber, ó, na pergunta, na própria pergunta que o jornalista faz, ele já está assumindo alguma coisa, já está afirmando alguma coisa, né? Então, essa pergunta aqui, ela me tem muita sensação daquela falácia da pergunta complexa, que é quando eu já admito algumas coisas no enunciado da pergunta, para que, na verdade, elas sejam validadas quando o meu oponente, enfim, quando o meu interlocutor responda a pergunta. A falácia de pergunta complexa, meu interesse não está na resposta do meu oponente, do meu interlocutor, está em validar um ponto, né? Perceba aqui que ele já vem e faz toda uma assunção, né? Ele está assumindo um ponto, na verdade, de que empresários geralmente não defendem pauta de sustentabilidade. Se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade. O senhor pretende cumprir essa agenda 2030 até o... Então perceba que ao invés dele perguntar, o senhor tem propostas em relação à sustentabilidade? Quais são as suas propostas? Não, então ele começa, olha, como eu sei que empresários, né, não tem geralmente não tem a defesa da sustentabilidade, aí vem a pergunta. Então primeiro ele assume um ponto. Vocês percebem que ele tem o interesse, pelo menos dessa forma que ele fez, de validar um ponto, de afirmar que é verdade que empresários não defendem sustentabilidade? Quando você coloca uma afirmação no enunciado da pergunta, você está ali já levantando que algo é verídico, para daí você fazer a sua pergunta, né? Perceba a diferença entre eu perguntar, vamos usar um exemplo bem claro aqui, eu vou lá e pergunto assim, Vitor, você acha que as pessoas não gostam do canal Metaforando porque você propaga vídeos ali com conteúdo cientificamente duvidável, né, duvidoso, ou porque você faz fofoca e ataca a vida das pessoas? Percebem que essa pergunta aqui, a série de coisas que eu já afirmei então que pessoas não gostam, né, as pessoas não gostam, que conteúdo do Vitor é de cientificamente duvidoso e que o Vitor ataca as pessoas com fofoca. Tá vendo que não é uma pergunta, eu não quero saber de fato qual é a opinião do público sobre o canal Metaforando. Com essa pergunta que eu fiz nesse exemplo aqui agora, eu quero validar meus pontos. Eu quero validar pontos de que as pessoas não gostam, a maioria não gosta do canal Metaforando. O Vitor faz conteúdo cientificamente duvidoso e ele ataca as pessoas com seus vídeos, com fofocas. Tá vendo que nessa pergunta eu afirmei isso, mas parece que é apenas uma pergunta. Por exemplo, se eu perguntasse de maneira diferente, ô Vitor, você acha que o público tem uma recepção negativa do Metaforando hoje em dia? Olha que essa é uma pergunta, eu quero saber, né? O que está acontecendo? Então, vale muito a pena tomar atento, né? Ver, né? Prestar atenção o que é que o seu interlocutor ou o seu oponente afirma quando ele está te perguntando algo. Porque muitas vezes essa pergunta ela vem mascarada como um ataque, ok? E aí se você responde, você já se lasca. Se o Pablo vai lá aqui e responde isso aqui, ó, a pergunta do cara... Não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade. Se o Pablo vai lá e fala assim, então, minha proposta é... Pronto, já assumimos que é verdade que o empresariado, no geral, não tem comprometimento com a área da sustentabilidade. E o Pablo vai responder o ponto de vista dele. Tá vendo como parece uma verdade assumida? Né? Mas sigamos aqui. O senhor pretende cumprir essa agenda 2030 até o fim do... Quem que você conhece que é empresário que não defende isso?
Quando você Conheço fala isso? muitos. Fala um aí, Muitos pelo menos. empresários. Fala um que não defende isso. Eu só tô fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a Relação à pergunta e foi sustentabilidade. discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Você foi discriminatório na sua pergunta. O Pablo, ao invés de partir para responder a pergunta, primeiro ele está desarmando o enunciado da pergunta. Vocês percebem? Isso aqui é extremamente necessário e válido vocês fazerem, tá? A pessoa vem com várias coisas carregadas na pergunta, você vai desarmando cada uma das afirmações que a pessoa fez para daí poder responder a pergunta, ok? Novamente, se você responde uma pergunta, uma falácia de pergunta complexa, você está assumindo que aquilo é verdade. Pablo aqui agiu, a estratégia, né? A estratégia retoricamente dizendo é muito funcional. Agiu bem, retoricamente dizendo. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um pelo menos. É que eu só tô fazendo a pergunta. Não, você... Muito sacanagem, né? É que só tô fazendo uma pergunta, né? Pois é. E ele também tá te fazendo uma pergunta de volta, pô. Ele quer saber quais são os empresários. Então, essa estratégia do Pablo é muito boa. Você, no enunciado, tentar entender. Mas aqui você afirmou tal coisa antes de fazer a tua pergunta. Da onde que vem essa afirmação sua? Qual é a sua base? Qual é a sua referência? Qual é a sua evidência disso aqui que você tá perguntando? Né? E você percebe que aí o sujeito não consegue trazer uma evidência. Não, eu conheço um empresário muito famoso, né, o Flávio Augusto, ele é totalmente contra a sustentabilidade, já se colocou publicamente contra, etc, etc, etc. Você vê que cai por terra. Aí você percebe que não é, na verdade, uma afirmação, é um ponto de vista do jornalista, e ele quer validar esse ponto com a resposta do seu interlocutor naquele momento. Mas o Pablo já desarma esse ponto de vista. Empresários. Não, fala um pelo menos. É que eu só tô fazendo a pergunta. Não, você está candidato. fazendo um ato discriminatório contra os empresários. E aqui ó, a população tem que ouvir o seguinte: empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Eu não admito você falar isso do empresariado. Muito bom. Retoricamente muito bom. Então, onde que entra o estratagema número 5 aqui, né? Ele pega justamente a fala do sujeito na pergunta e joga ela de volta para ele, né? E aí, como o sujeito não consegue sustentar a própria fala, não consegue trazer uma evidência do que ele está falando, parece que o sujeito foi automaticamente refutado. Tá vendo? Essa agenda 2030 até o fim Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Ele pega a própria fala do sujeito e joga de volta para ele. Quando você Conheço fala isso? muitos. Fala um aí, Muitos pelo menos. empresários. Fala um que não defende isso. Eu só tô fazendo a pergunta, candidato. Não, você Em fez a relação à pergunta e foi sustentabilidade. discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que Tá vendo? Ele traz a fala do cara e joga de volta. defende isso? Alguns empresários. Não, fala um pelo menos. É que eu só tô fazendo a pergunta. Não, você está candidato. fazendo um ato discriminatório. Quando você usa o estratagema número 5, a sensação que dá publicamente é que o cara foi desarmado pela própria... O seu oponente, né? Ele foi desarmado pela própria fala dele. O estratagema número 5 é literalmente isso. Use as falas ou as premissas do seu oponente contra ele. É o que o Pablo está fazendo agora. Ele pega exatamente aquilo lá que o cara falou, né? Aquele termo, aqueles termos que estão ali no enunciado da pergunta, e joga de volta pro cara. O cara não consegue sustentar aqueles termos, o jornalista, automaticamente parece que ele foi refutado. Então aí um exemplo de aplicação muito bem feita do estratagema número 5, né? E o Pablo também já vai para a rotulação no final, fala, não admito você falar isso da classe empresarial brasileira, já vai também rotulando negativamente o cara. Então aqui uma estratégia muito, muito forte, muito bem feita do Pablo Marçal, além de gerar corte, é uma estratégia interessante. Você não deixar que a pessoa fique afirmando várias coisas na pergunta dela, para daí te perguntar. Não, você quer fazer uma pergunta, faz uma pergunta. Você quer afirmar, afirme, entendeu? Quanto os empresários. E aqui ó, a população tem que ouvir o seguinte: empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Não Até o final ele vai trazendo a fala do jornalista e joga contra ele de novo. É o estratagema número 5. E você vê que o jornalista, obviamente, fica quieto. Acho que foi a melhor estratégia, inclusive, né? Ele deveria ter trago uma evidência ali, mas como ele não consegue trazer, ele simplesmente fica quieto. Você falar isso do empresariado de São Paulo. Nós não somos desse jeito. Me desculpa falar isso. Você só queria fazer uma pergunta, mas você foi injusto com a classe. Sem problemas. Então vamos... Você foi injusto, tá? O Pablo já usa ali o estratagema 32 também, que é rotulando, né? Você cometeu injustiça, fazendo ali referência ao gatilho emocional de injustiça. Ele inverteu a situação ali, né? Começa parecendo que o jornalista vai dar uma fechada no Pablo, né? E o Pablo termina
fechando o jornalista, e perceba que o próprio Pablo não responde a pergunta, pelo menos nesse corte. Ele não responde a pergunta. Então o Pablo também já escapa, né? Já consegue lidar ali com uma evasiva verbal, ao invés de ter que responder uma pergunta difícil, que seria ele falar sobre a sustentabilidade, né? Então é o que eu falo, o Pablo ele pensa muito rápido, ele consegue trocar muito rápido de uma estratégia para outra, tá certo? Quem quer aprender mais estratagemas, quer entender mais sobre a estratégia retórica, quer dominar a comunicação do zero e se comunicar de uma forma persuasiva, pode hoje participar da nossa formação em comunicação persuasiva. E detalhe, quem participa das nossas lives, quando clica no nosso link de acesso, já obtém um link com desconto exclusivo. Então, clica no link que está aparecendo aí no chat, caso você queira então melhorar a sua comunicação, aprender a analisar a fala dos outros e nunca mais ser manipulado por meio de estratagemas retóricos, tá certo? Saiba analisar os estratagemas, saiba jogar de volta quando alguém tentar te manipular, saiba usar as palavras certas na hora correta para convencer as pessoas ao seu redor.